Olá, pessoal, boa noite. Oi, Oi, boa noite. boa noite, Ana, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Nossa, foi 10 aqui. É, Tá me ouvindo bem? graças a Deus, tá tudo certinho, tô Ah, ouvindo bem. Tá me ouvindo bem tá também, ótimo. né? Então tá bom. Sabe o que eu tava pensando, Ana? Quanto tempo que a Sim, gente já se conhece? Uns 3 anos, mais ou menos? sim, acho que uns 3 para 4 anos já, né? Tá bom. É, Então vamos lá, pessoal, bem-vindos aqui hoje. Ana Carolina é terapeuta, ela vai falar um pouquinho do trabalho dela para vocês. Já sabem que a gente já se conhece há uns 4 anos. Fiz a minha formação de cura multidimensional com a Ana, tá? E a gente se fala de vez em quando, e tem um grupo aqui, ela tinha um grupo de curadores, né, planetários, que eu fazia parte, quer dizer, fazia parte, mas enfim, uma série de coisas aí. Então, vocês Uhum. vão conhecer um pouco a Ana, o trabalho dela, e o tema que é sementes estelares, tá bom? Então, o espaço é todo seu, Ana. Pode começar. Gratidão, gratidão pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Ainda mais trazendo esse tema tão interessante, novo, mas não tão novo, mas que as pessoas têm tido mais curiosidade nos últimos anos, né? Então, quando a gente fala de semente estelar, a gente está trazendo algo assim para uma expansão de consciência mesmo. O meu contato com esse termo, sementes estelares, começou há cerca de uns 5 anos, né, que eu passei por um processo de um despertar espiritual. Hoje eu entendo que foi um despertar espiritual. E foi um momento muito conturbado da minha vida, aquele momento assim que a gente tem que fazer uma virada de chave muito grande e a gente tem muitas resistências, não sabe muito o que está acontecendo. Mas eu lembro que eu sempre tive essa conexão mais intuitiva, gostava de olhar, né, para o espaço, querer entender como que as coisas funcionam, né, olhar para as estrelas, sempre tive essa quedinha, assim, né, para essa questão mais cósmica, universal. E eu percebi que depois de adulta a gente vai se desconectando tudo isso, né? É algo que lá na infância é muito presente, né? A gente tem essa conexão, a gente quer ser astronauta, a gente quer voar, né, para a Lua, conhecer as estrelas, assim, a gente tem muita curiosidade. E conforme a gente vai crescendo, vai mergulhando, né, nessa 3D, vai sendo consumido aqui por tudo isso, a gente vai perdendo essa conexão. Mas eu costumo dizer que sementes estelares, né, aqueles que vieram com essa programação de ter um despertar espiritual, de viver uma vida com propósito mesmo, e de preparo para uma ascensão, para uma quinta dimensão, sempre vai ter lá no fundinho do coração essa fagulha, esse incômodozinho, né? Então, por mais que esteja, às vezes, num conflito, ou vivendo uma vida muito no automático, né, Fátima? Que hoje a gente vive naquele piloto automático e tem que pagar boleto, tem que pegar a criança na escola e tem que cuidar de casa, né? E por mais que a gente esteja nesse turbilhão de coisas ali, envolvida nesse turbilhão de coisas, a gente sente esse incômodo. Nossa, mas eu poderia estar fazendo algo totalmente diferente. Nossa, mas será que a vida é só isso? Né? E a gente começa a buscar um pouco mais de sentido na vida. Isso é o que a gente chama de despertar espiritual. Cedo ou tarde, ele chega, né? Em algum momento ele vai chegar, sempre. Eu tenho escutado algumas coisas já faz um Uhum. tempo, assim, é como se nós estivéssemos, as sementes estelares estivessem sendo como um exército, né? Que estão sendo, que palavra que eu posso usar, que agora me deu um branco aqui, né? Recrutados,
seria mais ou menos isso também. Você está trazendo o fato dessa sensação nossa de sei bem o que é isso, bem, de nossa, o que eu estou fazendo, o que eu podia fazer, está faltando alguma coisa, né? Não, olha, alguém está fazendo isso e você, o que você está fazendo? Né? Dá uma angústia, uma agonia de querer fazer mais, tá? Isso é o aspecto que você está trazendo, mas também tem um lado de parecer que a gente está sendo recrutado por causa do próprio momento planetário. É isso também? Isso. Aí quando a gente percebe que tem toda uma mudança acontecendo, né, e que o planeta precisa mudar, a humanidade precisa se transformar, daí a gente traz esse senso de responsabilidade, né? Então fala, não, peraí, eu tenho, né, daí traz a questão da missão, né? Eu tenho que fazer algo, mas não é muito ligado assim a um hobby, a uma boa ação, a uma caridade, não é algo desse tipo, é mais algo assim, uma filosofia mesmo de vida, né? Então, eu costumo dizer assim que as sementes estelares, quando elas despertam, elas incorporam, né, um movimento de vida ascensional, né? Então, assim, por exemplo, quando eu passei pelo meu processo do despertar espiritual, eu estava no último semestre da faculdade, estava há 10 anos trabalhando no corporativo, e de uma hora para outra eu falei, não, não é isso que é para eu fazer. E meio que eu larguei tudo, joguei tudo pro alto, sem peso na consciência, porque não era realmente aquilo, né? E hoje eu vivo, né, com as terapias, como facilitadora de autoconhecimento, e tudo isso para mim faz muito mais sentido. Então, não é só você saber, né, que você teve um preparo espiritual para estar aqui, mas se você incorporar isso e fazer o seu trabalho interno para que você desempenhe cada dia melhor, né, essa missão, esse trabalho, porque o compromisso de uma semente estelar é um compromisso com o coletivo mesmo, né? Ela vai fazer um processo de autocura, de autoconhecimento, mas tudo aquilo que ela recebe, que ela aprende, é para distribuir e compartilhar também com o coletivo. Então, tem essa coisa, assim, da responsabilidade mesmo. Na verdade, seria assumir o projeto encarnatório que, de alguma forma, cada um assumiu antes de vir para a Terra, né, para vir para cá. Então, é se reconectar com a sua missão, é isso. Isso. Recordar o que foi planejado antes de estar aqui. Porque, para muitas pessoas, para um grande coletivo de almas, estar aqui na Terra é subir um degrau, é pagar um karma, uma dívida, né? É dar aquela expandida ali de consciência, mas nada muito profundo. Para as sementes estelares, tem um preparo para a coletividade, para promover mesmo mudanças, né? Não no sentido, eu tenho que salvar o mundo. Não, mas o seu pensar, o seu agir e o seu viver, ele é em prol de um coletivo. Então, é assumir esse planejamento mesmo. Então, dentro do projeto reencarnatório de cada um de nós, ou das sementes Uhum. estelares, tem mais essa tarefa, seria mais essa responsabilidade. Quer dizer, você é um ser social, seria isso, você vai com a responsabilidade de ajudar os irmãos, as irmãs, o planeta, é isso, somos um, que todo mundo fala, é isso. Isso. Exatamente isso. Então, você tem as suas dores, você tem as suas dificuldades, como qualquer outro ser aqui encarnado, porque o planeta Terra, ele é desafiador, mas todos aqueles desafios que você enfrenta é para que ele te mostre aonde você precisa atuar, né? Então, é o que a gente chama também, às vezes, na astrologia, a gente chama de o curador ferido. Então, você usa a sua cura para auxiliar na cura do próximo. Então, não que necessariamente você vai ser um curador, um terapeuta, né? Assim como nós, um terapeuta, um facilitador. Mas, por exemplo, você é um advogado, você pode fazer diferente do que tantos outros advogados vêm fazendo, né? Há décadas e décadas. Então, a semente estelar é aquela que vai trazer inovação, né, para todos os lugares, todos os setores. Por isso que é uma semeadura, né, que foram semeadas sementes, né, por todo o planeta.
que ela traz essa transformação em todas as áreas. Então, por isso que outro dia uma pessoa estava comentando num texto lá, né? Cada um vai trazer o seu saber e vai criar com o seu saber uma nova forma de atuação, mesmo dentro das áreas já conhecidas, dos movimentos. Me veio muito a palavra crenças, né? Porque tem formatos de trabalhar, né? Alguém está fazendo uma pergunta aqui, eu nem sei se é uma pergunta. Peraí. Aí já não sei, é muita coisa aqui, ó. Vou ler, tá? Pode ler, comentem aí, gente. Chegaram para mim e disseram que eu tenho um alto nível de mediunidade, pois eu ouço vozes, sinto presenças ao meu lado direto, mas não sei o que fazer para saber se eu tenho ou não o dom. Como é que você vai unir isso com semente estelar? Vamos lá. Isso. Quando a gente traz para um campo das sementes estelares, né, vou só trazer um pouco de fundamento, assim, para a gente se situar. Sementes estelares são pessoas altamente sensíveis, que muitas das vezes têm poucas encarnações aqui no planeta Terra, então elas vêm preparadas mesmo de níveis superiores, ou elas ficam muito tempo em cidades astrais, tá? Entre uma encarnação e outra, ela tem pouquíssimas encarnações, então não tem muita experiência aqui com a dinâmica terrena. E elas também são altamente sensíveis, né? Como você colocou ali a questão da mediunidade, a alta sensibilidade é uma marca muito presente numa semente estelar, porque ela tem esse véu um pouco mais afinado, tem essa conexão. O que vai faltar para ela é, às vezes, esse conhecimento de como desenvolver, de como cuidar disso, né? Porque isso a gente tem que, esse trabalho, né, de desenvolvimento a gente faz aqui mesmo na Terra. Então, se você sente presenças, ouve vozes, né, já se percebeu uma pessoa sensível, né, é buscar o autoconhecimento mesmo para lidar com isso, porque uma pessoa com alta sensibilidade e que não tem isso desenvolvido, que não se conhece, acaba sofrendo muito, porque recebe, né, a energia das pessoas, emoções, até a questão de sentir presenças, vai sentir presenças de todo quanto é tipo de vibração. E se você não sabe lidar com isso, vai ser prejudicial para você. Então, não é nada assim ruim, nem nada disso, né, ter essa sensibilidade, mas precisa sim buscar orientação, conhecimento para saber lidar. Cada um tem a sua forma de se comunicar espiritualmente. Alguns têm uma mediunidade mais desenvolvida, outros não. Cabe cada um entender ali como que se conecta, né, com esse mundo espiritual. Se essa semente estelar, ela se observar, porque o autoconhecimento também é uma autoobservação constante, né? Se ela for observando aquilo que ela gosta, habilidades que ela tem, ela consegue entender o que ela veio fazer aqui na Terra? Sim, consegue. Então, assim, é você se observar. O que que você gostava quando era criança, né? Na primeira infância a gente tem essa inocência da criança, tem ali um pouco mais de clareza, né? Mesmo, por exemplo, eu fui uma criança já meio adulta, né? E sempre que eu faço até terapias, que eu olho para essa questão da criança, a minha criança ela é tipo meio adultazinha, né? Mas a gente consegue entender os perfis de liderança, de uma série de coisas que a gente tem que desenvolver aqui na fase adulta, já muito presente lá na infância, né? Então, fazer essa autoobservação, observar as coisas que você gosta, as suas habilidades, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu não tenho habilidade. E a pessoa tem uma baita habilidade artística, mas ela carrega uma crença de que não pode ser artista, né? Então, como as sementes estelares têm essas ideias muito inovadoras, elas criam, né, funções e profissões, por isso que a gente vê nascendo hoje tantas profissões que há 10 anos atrás não existiam. E hoje a gente estava vendo uma pesquisa esses dias que 30% das profissões do futuro ainda nem existem. Então tem muita coisa para vir. É confiar nas inovações, nas ideias malucas que você tem, mas que fazem total sentido para o seu coração. Daí você vai trilhando um caminho mais alinhado ao seu propósito.
Então, a autoobservação ajuda muito mesmo. E outra forma da pessoa, dessa semente estelar, se ela está mais bloqueada, digamos assim, uma outra forma para ajudá-la a sair da concha, da casca dela. Uhum. Tá. Então, o que que acontece? Semente estelar, a gente vem com uns protocolos, né? Então, assim, como que começou esse projeto Semente Estelar? Ele é um dos projetos de ascensão planetária, tá? E esse era um projeto para elevação do nível de consciência mesmo da humanidade. Então, foram semeadas, né, almas por todo o planeta a fim de fazer esse processo evolutivo, e cada alma tem o seu protocolo de ativação, tá? Que daí vai entrar naquele plano de alma. Então, algumas pessoas vai ser por às vezes uma EQM, experiência quase morte, né? Às vezes uma perda muito grande que dá aquele choque na pessoa. Às vezes uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, né? Então, são sempre movimentos de mudança. Esse é o primeiro start, assim, para fazer esse desbloqueio e convidar essa semente estelar a despertar, tá? Espera só São um sempre pouquinho. momentos de mudança. Uhum. Então, em algum momento da vida daquela pessoa, daquela semente estelar, ela vai entrar em contato com alguma situação que vai fazer com que ela, pode ser que não, né? Mas que de alguma maneira vai ativar o projeto dela para estar aqui na Terra nessa encarnação. Isso. Vai ativar esse protocolo de despertar. Protocolo Daí, de. daí para frente é a experiência individual de cada um, né? Daí alguns vão buscar nas religiões, daí passa de religião em religião para tentar se conhecer até encontrar um caminho. Outros vão para a parte das filosofias, né? Outros vão para as terapias, mas são sempre movimentos de choque, que a gente chama de choques cósmicos, assim. Então é aquele start, tipo, o que que eu estou fazendo na minha vida? Ou de fato, às vezes até um acidente mesmo, algo mais grave para dar aquele choque emocional na pessoa. Não sabia uma coisa que você falou, achei bem interessante, que a semente estelar, então, é alguém que não tem tantas reencarnações, é isso? Ela não tem tantas E reencarnações, é como se ela já fosse preparada para isso. Isso, isso. É como se ela fosse já preparada para lidar, né, com os desafios aqui da Terra. E daí, para que ela não se perdesse, né, em karmas, em tantos desafios que a gente tem aqui, se preparam almas que não estiveram aqui antes. Quem traz muito isso é a Dolores Cannon, que é uma hipnoterapeuta que aborda essa questão das sementes estelares. Foi ela que trouxe luz a tudo isso. E ela fala das 3 ondas de voluntários, né? E ela faz esse mapeamento de pessoas que nasceram desde da década de 60, 70, né? Naquele período pós-guerra. Então, na Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra, aquele período onde se descobriu, começou a aprender a utilizar a energia nuclear, se colocou o planeta em risco, não só o planeta, como a galáxia, né? Então, a Confederação Estelar, ela precisou fazer uma intervenção no planeta, nesse sentido, né? Para que auxiliasse. E daí foi, né, executado esse projeto Sementes Estelares de semear essas sementes aqui. E, segundo a Dolores Cannon, existem 3 ondas, né? Então, a primeira onda vem aquela onda índigo, né? Que vem para mudança, para protesto, né? Que vem para abrir caminhos mesmo. A segunda onda vem já uma onda de inovação, de trazer as novas ideias, né? Ancorar aqui novas tecnologias, novas ideias para o planeta. E a terceira onda, que é essa mais recente, né, que a gente vai chamar aí de crianças cristal, criança arco-íris, diamante, são seres de alta vibração que elas só precisam estar presentes nos lugares, né? Então, são transmutadores de energia, eles chegam no lugar e eles já fazem toda a limpeza energética que precisa, toda a mudança que precisa ser feita ali, né? Então, assim, não tem como a gente mapear a idade, né, de qual é qual, porque o tempo, na verdade, só existe aqui, né, no planeta Terra, na terceira dimensão.
Mas a gente consegue perceber, se você se observar, você consegue perceber se você é de uma primeira onda, se você é mais índigo, transgressor, né? Ou se você é mais inovador, né? Tá sempre criando novas ideias, novas alternativas. Ou se você é aquela pessoa diplomata, apaziguadora, que onde chega traz aquela paz, aquele bem-estar, que as pessoas, né, querem estar perto. Então já fica mais, assim, mais uma dica de você se observar. E daí a Dolores Cannon trouxe, através das hipnoterapias, né, da regressão, conseguiu identificar que muitas dessas almas, elas não têm muitas vidas aqui, e muitas estão em primeira encarnação, então nunca habitaram um corpo humano, né, o que dificulta mais ainda esse despertar, em se movimentar aqui no planeta, porque eles se sentem estranhos, têm dificuldade com a família, dificuldade de aceitar até mesmo o próprio corpo, porque nunca vestiram, né, uma roupa humana. Então, são bastante desafios também. Quando você falou, foi a primeira coisa que eu pensei. Se você vem de muitas encarnações, você passou por muitas situações. E você vem num processo de evolução, mas mesmo encarnado aqui, você pode se comprometer com alguma coisa. Então, você veio, às vezes, para consertar uma coisa, aí você arruma uma. Então, quer dizer, é aquilo que a gente fala daquele ciclo constante de samsara. Encarna, reencarna, encarna, reencarna, Uhum. encarna. Então, para conseguir ser esse ser, essa semente estelar que já tem essa luz, e que, pelo que eu entendi, cristal, índigo, já vem desde 1960, desde essa época, ou 1970, alguma coisa assim, não é de Uhum. agora. De um tempo para cá que se fala mais, né, das crianças índigo, Sim, cristal, né? Então, quer dizer, isso já está vindo de um tempo como se fossem cada vez mais sendo preparados para este momento que nós estamos vivendo agora, para sim, todo isso esse mesmo. processo de transição. Entendi. Isso, né? E vem mais, né? Os canalizadores vêm trazendo muito isso, de que a partir de 2024 vão vir ou mais ondas e ondas, né, dessas crianças diamantes, assim, porque elas já vêm muito mais preparadas mesmo. Então, é um projeto que a cada onda, a cada movimento, ele vai se aprimorando, né? Porque até quem veio lá da época índigo, assim, acabou se envolvendo nos dramas daqui, nos karmas, né? Tem filho, tem família, e vai se emaranhando aqui. E daqui para frente, não. Tanto é que eles falam que as próximas gerações não vão ter tantos filhos, né? Não vai ser uma geração tão populosa assim de filhos, porque eles não vêm com esse contrato, né, de ter filhos. Tem que vir com essa autonomia, com essa liberdade mesmo, e trazer as É, transformações. você tocou em 2024, eu falei para você que eu ia perguntar mais no final, mas eu já estava com curiosidade o que vem para 2024, que ano é esse? Uhum. Tá, então assim, já que a gente está falando de sementes estelares, de despertar espiritual, coloque aí nos comentários. Mas esse ano já foi um ano assim bem avalanche, né? 2023 já foi assim bem avalanche. E foi dentro da numerologia a gente traz que é um ano 7, que é o ano da espiritualidade mesmo, é onde a espiritualidade e a ciência caminham junto, porque esse que é o futuro, é a espiritualidade e ciência ali caminhando juntas, né? Para trazer os avanços que a gente precisa. Então, esse ano já foi bem intenso nesse sentido. E 2024 ele vem é um ano de colheita, mas ele é uma colheita muito assim da autorresponsabilidade, da maturidade. Então a gente vai entrar em 2024 e a gente vai falar assim, nossa, cadê aquilo que eu planejei, né? Nossa, eu já trabalhei tanto, por que que eu não estou colhendo, né? E daí 2024 vai ser regido por Saturno, né, que é o Senhor do Tempo, e ele vai falar, tá aqui, eu quero te entregar, né, o que você está pedindo, o que você quer, mas qual o trabalho que você tem feito para isso? E daí trazendo para a espiritualidade, é isso, né? A palavra-chave do ano de 2024 vai ser o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo aonde? Na sua vida, o quanto você tem investido em você mesmo, no seu autocuidado, no seu autoconhecimento, no seu crescimento espiritual,
né? Então, vai trabalhar muito isso. O ano de 2024 vai nos exigir esse amadurecimento e essa autorresponsabilidade espiritual mesmo. Porque para que a gente tenha todas essas transformações planetárias, né, a gente tem que despertar coletivamente. E isso é cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu. Pensando, seguindo o que você está falando, eu aqui pensando com meus botões, na verdade, cada ano que vem, ele vai colocando você mais em xeque. Parece assim. Sim. Estou falando como vem na minha mente, tipo, você fez, porque na verdade no final do ano a gente já faz aquela listinha, né? O que que eu queria, o que que eu Uhum. consegui e tal. Eu acho que no passado a gente fazia um pouco na brincadeira, pensando que era só pedir coisas materiais. Com a nossa transformação, a gente vai deixando um pouco as coisas materiais e vai pedindo concretamente aquilo que tem a ver com a nossa evolução mesmo. Então, pensando assim, de 2023, que foi um ano difícil, porque já era um ano de cobrança para transformação, o de 24, 2024 vai vir dizendo, bom, e aí? É Conseguiu? isso. O que que falta? Né? E sempre nessa linha dos valores, da moral, da ética, de pensar no outro, daquilo que você está, da tua responsabilidade social. Esqueci algum item? Pode falando aí, porque é tudo isso, né? É, Nós somos seres do é planeta, tudo isso. a consciência cósmica, né? Isso é a consciência Uhum. cósmica. Você é do planeta, o cuidar de todos, entender a plantinha, os animais como teus irmãos, né? Respeito, né? Trabalhar o amor, entender, assimilar tudo isso, e isso seria a evolução. E no caso de ser uma semente estelar, esse compromisso é maior, correto? Sim, essa cobrança vai ficando maior. Porque assim, nós temos o livre-arbítrio, né? Então, a gente pode escolher despertar ou não, como, né, qualquer outro ser aqui, a gente escolhe, tem as nossas escolhas, né? Mas o que eu percebo, até através dos atendimentos, de pesquisa, tudo, é que quem não está pronto para despertar, nem desperta, não recebe esse chamado, não recebe esse incômodo mais forte. Agora, quem recebe esse incômodo mais forte, que recebe ali, né, uns desafios, assim, bem desafiadores para testar mesmo esse crescimento, essa autorresponsabilidade, é porque tem esse compromisso muito forte mesmo com a transformação. Então, assim, às vezes a transformação da sua casa, do seu lar, do seu bairro, da sua cidade, do lugar onde você está, né? Não precisa ser algo, como eu falei, né? Algo assim de salvar o mundo. É fazer aquilo que está ao seu alcance fazer, né? E daí, às vezes, a gente acaba negligenciando, né? Seja por questões internas mesmo, de não acreditar em si mesmo, né? Algo que tem que ser trabalhado em terapia, ou mesmo até mesmo pelo medo, ou por não querer estar aqui. Isso que eu queria falar também. A semente estelar, por ela não ter tantos vínculos aqui, ter tantas vidas, quando a gente encarna aqui no planeta e sente essa dimensão pesada, densa, desafiadora, a gente não quer mais estar aqui, né? Então, a princípio, às vezes vem até como um voluntário, às vezes no atendimento, eu pego pessoas, né, que daí a gente regride para resgatar as memórias, e a pessoa veio para conhecer, ela gostava de viajar planeta em planeta e veio para a Terra para conhecer, mas daí chega aqui é esse desafio todo, né? E muitos de nós, inconscientemente, a gente não quer estar aqui. Então a gente vai procrastinando, né? A gente vai postergando as coisas, porque no fundo, a gente não quer estar aqui. No fundo, muitas das vezes a gente já perdeu a esperança na humanidade, né? Então, tem esse desafio também de achar que não deu certo esse projeto, que a missão não vai dar certo, que a transformação não vai acontecer. Então, isso eu pego muito nos atendimentos. Por isso que semente estelar, pessoal que está passando por um despertar espiritual, precisa, né, Fátima, dessas terapias, da terapia multidimensional, né, dessas terapias que têm esse olhar mais cósmico, estelar, para compreender essa pessoa como um todo. O trabalho
terapêutico tradicional, muitas das vezes não vai responder às perguntas e os questionamentos que essa pessoa traz, não vai conseguir ajudar naqueles conflitos internos que não são muito daqui, né? Às vezes a pessoa fica em terapia há muito tempo, trabalhando pai, mãe, relação, família, e às vezes essa semente estelar é a primeira encarnação aqui, ela não tem vínculo com essa família, ela não sabe por que que ela está ali, né? A questão dela é outra, é mais cósmica. Daí tem que ter esse olhar para poder ajudar essa pessoa, né? É, Então, é bom a gente falar sobre isso. você sabe que há muito tempo atrás, eu comento isso com algumas pessoas mais próximas, né? Há muito tempo atrás eu tinha muita preocupação, né? Porque tinha uma formação, então minha formação é assim, mas aí eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro, o medo de ser caçada, digamos assim. Aí depois, com o Exato. tempo, você vai perdendo todas essas preocupações. Você fala, meu. Eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho, vou continuar trabalhando do meu jeito. E também você vai entendendo com amadurecimento, né, que cada um vai trabalhando do seu jeito, cada um cria o seu jeito de trabalhar. Que eu acho que aí entra também um pouco da semente estelar, né? Então, cria dentro do seu trabalho e sai daquele padrão que você aprendeu. Eu tive uma grande mestra, que algumas pessoas aqui já estão cansadas de ouvir falar dela, mas eu me lembro quando a gente fazia caixa lúdica na faculdade, eu falava assim para ela, caixa lúdica é para atendimento infantil, né? Na psicologia clássica. Era assim, eu falava para ela, 15 folhas de sulfite, não sei o quê, uma caixinha disso. Ela falava assim, mas por que isso? Eu falei, não, porque eu aprendi que era assim. Quer dizer, eu não questionava, não tinha um questionamento do que era para fazer. Você aprendia e fazia automático. Eu acho que isso é na vida. Eu estou dando um exemplo profissional, Uhum. mas na vida é assim. Você aprende, você repete, você não pensa e não coloca a tua criatividade naquilo. Que eu acho que hoje está acontecendo muito. As pessoas estão ainda tem muito medo, mas as pessoas estão conseguindo pôr mais a criatividade, falar, não, eu quero mudar, eu quero pegar essa caixinha e fazer ela diferente, eu quero transformar isso de alguma forma. Parece que hoje o próprio mundo permite mais as pessoas fazerem Sim. isso, mas elas também têm que romper o medo interno dessa mudança, abrir o caminho da iniciativa, ter iniciativa e não ter essa preocupação do erro. Não é porque eu vou Sim. errar, né? Não, mas eu tenho que acertar. Não, você erra, você acerta, você tenta aqui, você sabe tão bem quanto eu. Uma coisa funciona com uma pessoa, não funciona com a outra. A outra Uhum. é um outro jeito de ser, um outro jeito de lidar, uma outra constituição pessoal dela, né? Eu acho que isso vai abrindo muito. E algo que também eu comentei um dia nos grupos, né, de uma pessoa que comentou comigo de uma reciclagem que ela está fazendo, que falava da psicologia do vazio. Né? Quer dizer, não é a psicanálise, não é nada daquilo, é o agora é a pessoa no vazio. Quer dizer, trabalhar esse vazio, o que está acontecendo com esse ser agora? Né? Eu achei muito legal ela estar trazendo, quer dizer, então tem um movimento preocupado em se atualizar para esse ser de agora. Né? Porque o que a gente Sim. está vivendo no mundo, você tem toda razão. Não dá para me ficar pensando do seu parto, sua gestação, seu primeiro ano de vida, diante de uma situação que nós estamos vivendo hoje muito diferente, que a pessoa tem que se adaptar à realidade, mas, acima de tudo, entender quem ela é nesse mundo e se encontrar nesse planeta e naquilo que ela tem que fazer. Né? Sim. Não, Talvez é bem isso. talvez falte muito para saber sobre a semente estelar ainda, não sei, você que está falando sobre o assunto, né? Mas eu Sim. imagino o incômodo que deve ser para todas elas, não as que ainda estão adormecidas, que todo mundo está chamando para despertar, mas o incômodo para quem está saindo da caixinha dela própria e que vai ter que romper com uma série de coisas, né? Porque para ela poder pôr a potencialidade no mundo, ela tem que romper com uma série de coisas, sem ter preocupação com o que ela está rompendo e acreditar que aquilo é em benefício dela e que vai trazer outras coisas positivas para ela. Tá certo isso? Sim, é bem isso mesmo. Até no trabalho terapêutico, elas vêm buscando isso, porque às vezes quer mudar de cidade, às vezes sente que quer, né, pegar um projeto autônomo, levar para um outro lugar, daí tem aquele apego, né, à família, tem essa dificuldade, né, e se eu decepcionar. Então, é muito trabalhado isso, esse alinhamento
com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer e que vai dar sentido de fato para a sua alma. Então, é muito lindo assim de ver que depois dos processos, eu sempre recebo a ligação: ah, eu vim para a Bahia fazer uma viagem, já me encontrei aqui, já arrumei emprego e já fiquei por aqui, né? Então, elas perdem esse medo e vão para o mundo, porque é assim, né, que é para acontecer. E daí tem essa questão, né? Você falou de atualizar, né, os métodos terapêuticos. Por isso que hoje a gente tem essa gama enorme, né, de terapias, terapia holística, né, terapia multidimensional para atender toda essa demanda. Porque, por exemplo, às vezes eu pego aqui uma cliente que ela vem e fala para mim assim: ai, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu converso com os meus cristais. E se eu durmo com os meus cristais, ele não deixa eu dormir, porque parece que está conversando e tal. Então tem essa conexão, né, com aquele elemental. E, né, no mundo tradicional mecânico, isso não seria dado, né, não seria validado, não seria dado a atenção, né? E daí a gente vai, acolhe e fala: nossa, é mesmo? E daí você trabalha aquilo, faz aquela conexão, porque todos nós já fomos minerais, então a gente tem a conexão sim com o cristal. Todos nós já passamos ali pelo reino animal, então a gente se conecta com os animais, no reino vegetal com as plantas, né? Então você valida isso e é maravilhoso porque muitas crescem, né, com essa culpa de achar que tem alguma coisa errada com elas, com medo de falar. E daí na infância tem um amiguinho imaginário, mas não pode falar que tem um amiguinho imaginário, né? As pessoas não chegam perto. Então, assim, trazer esse acolhimento é muito importante. Assim, nossa, assim, é o que eu mais amo, né, no meu trabalho, é isso, é mostrar para a pessoa que ela está sendo ouvida, que ela está sendo compreendida, porque muitos de nós não teve essa É. oportunidade, né? Nossos pais não tinham muita essa abertura, eram muitas crenças, religiosidade, então a gente cresce com medo, né? Mas Isso é os uma, mais jovens já têm essa liberdade, é, já. Isso é uma coisa que a gente conversa às vezes nos grupos do espaço mesmo, né? Como é bom poder falar com quem a gente pode falar, porque senão com outra pessoa ia ser loucura. Né? Se for com outra Sim, pessoa, fala assim, não, você é maluca, né? Que bom você encontrar onde você pode trocar aquilo que entende o que você está falando. Na verdade, faz muito tempo que as pessoas falam que bom que eu posso falar e me entende, não me julga, né? Não acha que eu tô doida. Eu estou falando com você, estou com uma pessoa na cabeça que depois eu vou falar, vou mandar para você também, porque é o filho dela, ele é um adolescente e ele tem isso de eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo. Ele fala isso, eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo. Aí leva num lugar, no outro, ele já sabe tudo aquilo, entendeu? E a questão não é simplesmente eu não sei o que eu estou fazendo aqui no mundo, mas a gente tem um índice muito alto de suicídio. Né? sim. Hoje preocupa-se a criança suicida, hoje preocupa-se a criança muito doente, que não deveria ser assim, mas a gente percebe que está acontecendo. Então, se puder ter um direcionamento diferente também para esses adolescentes, para essas crianças, talvez elas não estivessem se sentindo tão deslocadas dentro da própria Sim, família, dentro do próprio espaço, dentro da própria sociedade, né? Porque aí vem aquele preconceito de que você está fora do que deveria ser o bendito padrão que é cobrado para todo mundo, né? Então, é interessante porque, assim, ele aparece, às vezes conversa comigo, né? E ele fala exatamente isso, sim. Ele fala, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, ele vê espírita, ele fala, ah, tá ali, mas e daí? O que eu posso fazer? E não adianta, ele não se encaixa, porque muitas coisas para ele já são conhecidas. Então, tem um uhum, sofrimento em cima desse sim, ser que tem um potencial e fala, bom, mas o que eu vou fazer com tudo isso, né? Mas e o que mais que a gente pode falar para sementes estelares, despertar sementes estelares, elas uhum. entenderem que tem um lado, digamos assim, natural, vamos colocar dessa maneira, de se sentir tão incomodado, mas que na verdade esse incômodo ele vai passando à medida que você vai se reencontrando com você e sua verdade. É isso? Isso. É bem isso, né? Então, eu costumo falar que semente estelar não é uma categoria, né? Por que que eu gosto de falar desse termo? Porque eu vejo semente estelar como um código de ativação.
Então, lá no início do meu despertar, que eu estava, né, toda confusa, cheia de conflitos, sem entender muito o que estava acontecendo comigo, eu vi no WhatsApp o nome de um grupo, Grupo de Apoio às Sementes Estelares. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, sementes estelares? E nessa época eu não tinha mais nada desse contato com extraterrestre, nada disso. Mas aquilo me chamou a atenção. E daí eu entrei naquele grupo, fiquei bem quietinha ali, não conversei nem nada, eu queria ver o que que era aquilo. E daí foram chegando informações, né? Então, eu percebo que quando a gente fala, toda vez que a gente fala de sementes estelares, vai tocar no coração de alguém assim que está procurando, né? Isso, o que que eu faço da vida? Por que que eu estou aqui? Vai dar esse start no coração de alguém. Então, isso ajuda muito. E daí eu lembro que eu fiquei nesse grupo um mês e pouco ali quietinha, até que e eles falavam várias coisas, né, de seres estelares, né, de consciências de outros planetas, e eu ia só acompanhando. E daí, num determinado momento, eles colocaram a imagem do Comando Ashtar, né? Então, para quem não conhece, depois dá um Google, assim, procura Comando Ashtar, Ashtar Sheran, né, que é um ser estelar. E quando eu vi aquela imagem no grupo, eu paralisei na hora olhando para aquilo, e era como se eu tivesse entrado num choque, assim, por isso que eu falei a questão do choque cósmico, né? Era como se eu tivesse entrado num choque, assim, que eu só chorava. Eu olhava para o celular e eu chorava, 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 chorava. Eu não sabia o que que era, eu não sabia o que que era aquilo, eu não sabia de onde vinha. Eu sei que eu entrei numa depressão, assim, de uns 10 dias, assim, melancólica mesmo, com uma saudade, com um vazio, uma dor muito profunda que eu nunca havia sentido na vida. E daí eu fui buscar, já estava ali no grupo, daí eu fui buscar, né, com as pessoas que estavam ali, entender o que que era. E daí foi quando eu fui conhecendo a questão, né, das sementes estelares, de consciências estelares que estão nos ajudando nesse momento planetário, de que a gente tem essa conexão, de que a gente tem uma família, né, num plano astral e que nem sempre essa família é humana, essa família é estelar, né, e a gente vem com essa com essa separação, né? Eles estão sempre nos acompanhando, nos auxiliando, mas são dimensões muito diferentes, né? Aqui no planeta Terra é tudo muito mais denso. E daí eu fui trabalhando isso mais ou menos um ano para eu conseguir entender tudo isso, integrar, né? E daí foi onde eu me senti bem, em paz. Passou todo esse conflito, né? E foi o trabalho terapêutico. Por isso que eu fui me especializando cada vez mais dentro da hipnose, da hipnoterapia, a trabalhar com essas pessoas que têm essa conexão espiritual mais afinada, né, mais sensível, e busca se conhecer e se desenvolver espiritualmente. Então, hoje o meu foco de pesquisa, de trabalho, é sempre nessa linha das sementes estelares e do despertar espiritual. Até para trazer também um preparo, uma confiança de ter essa conexão com esses seres, né? Porque é como qualquer ser espiritual, né? De uma quarta dimensão. Você tem que saber com quem você está se conectando, o que que está acontecendo, né? Não é porque é um ser estelar, que é um extraterrestre, que é tudo bonzinho, que é tudo paz e amor. Não é isso. Então, eu busco trazer na minha comunicação essa conscientização de se conhecer, de se cuidar, de saber com quem você está se conectando, né? Então, isso é muito importante também. Tá lindo. O Paulo. Oi, Paulo. O Paulo é do grupo de estudo, de um grupo de estudo. Nossa, eu mesmo até hoje ainda não sei o porquê estou aqui. Qual o sentido de lutar, lutar e pouco avançar? É porque a gente tem essa sensação, às vezes já fez muita coisa, Paulo. Pode ser que já fez muita coisa aí nessa sua vida, mas a gente sente, né, que ainda está fazendo pouco, que falta fazer algo, né? E daí tem que ir trabalhando terapeuticamente mesmo para entender que às vezes já até fez aquilo que deveria. Tem isso também nas sementes estelares que vieram e criaram karma, emaranhados, assim. Tem muitas sementes estelares que já não eram mais para estar aqui, que era para vir fazer a missão e voltar para o seu planeta, mas a gente acaba ficando aqui preso por conta dessas dívidas kármicas, né? Quando encarna muitas vezes.
E daí a gente sente, às vezes, que já cumpriu a missão, que já fez o que tinha que fazer, mas que ainda está aqui. E às vezes bate um cansaço também. Então, perceba como é complexo tudo isso, né? Porque esse, às vezes, desistir é uma coisa que às vezes bate nas pessoas mesmo, né? De tipo, desistir, já sei, já tentei, a coisa não vai, vem Uhum, muito forte. Quando isso acontece, eu sempre penso nas próprias interferências espirituais, porque a gente vai recebendo informações espirituais também para querer que a gente desista, porque a finalidade deles é exatamente a sim. nossa desistência. Então, tem a semente estelar, o seu caminho, o seu despertar, tem essas interferências também, porque quer queira ou não, a gente está num problema aqui de energias, né? Fala um pouquinho disso, a tua Uhum, visão sobre esse conflito aí. Eu não gosto de usar determinadas uhum. palavras, por isso que eu vou colocar Nem conflito, tá bom? pode colocar também, É, né? Senão o Instagram derruba e tal. Mas o que que acontece? A gente tem essa psicosfera, né? Que é onde a gente manda, armazena ali as nossas formas de pensamento, sentimentos, né? E em momentos de muitos conflitos, como a gente está vivendo hoje, vai ficando tudo mais denso. E pessoas altamente sensíveis vão sentindo isso. Então, nós somos um, nós temos uma mente compartilhada, não importa se eu estou aqui ou se eu estou lá no Oriente, né? Então, se algo está acontecendo lá, eu estou sentindo aqui, né? Tem sementes estelares, pessoas altamente sensíveis, que elas têm muito mais conexão com a Terra, né? Então, tremores, vulcões, esses movimentos assim sísmicos da Terra, elas sentem muito, elas sentem no corpo, sentem nos ossos, né? Então, nós estamos conectados com tudo ao mesmo tempo. E daí trazer, né, como você falou, daí tem que trazer esse cuidado energético, cuidado espiritual para não ter essas interferências, porque existe, né, da mesma forma que existe o projeto Sementes Estelares, existe o projeto contra isso, porque um coletivo de sementes estelares despertas transforma o planeta, e essa que é a intenção. Então, tem todo um grupo que não quer que isso aconteça. Então, são pessoas que são mais perseguidas em projeção astral, né? Principalmente crianças, jovens, adolescentes, né? Você está falando da questão do suicídio, tudo. Então, existem muitas armadilhas no plano astral para esses grupos que vêm com né, com essa missão de transformar, de auxiliar. Então, o orar e vigiar é sempre muito constante, tá? Crianças que nascem, por exemplo, você nasceu e teve muitas complicações no parto, sabe? São ataques mesmo que começam a acontecer ainda na gestação, né? Às vezes a criança nasce e fica um tempão internada, né? Ou então tem vários problemas ali, né? De acordo com o que vai crescendo, problemas de saúde. Acontecem acidentes sinistros, assim, que você não sabe nem como que aconteceu, né? Uma batida, algo que caiu, ali você caiu, se machucou e que poderia ter sido muito mais grave, não foi. Todas essas são formas, tentativas de sabotar, né, esse projeto, essa semente estelar. Então, muitas das vezes eu atendo mãe, né, e depois eu vou atender o filho, e o filho às vezes não tem essa consciência, os adolescentes não têm tanto essa consciência de se cuidar espiritualmente, né? Eles estão numa outra vibe. E daí eu sempre falo para a mãe, para o pai, reforça, né, a limpeza energética da casa, né, fazer um evangelho no lar, fazer esses movimentos assim que tragam mais proteção energética para casa e para a família. Isso é muito importante, né? Porque hoje é tudo no astral. A gente se preocupa muito aqui com a internet, com todas as coisas que a gente tem aqui que são palpáveis, mas o perigo, né, se for para dizer assim, o perigo ele está no astral, quando a gente vai dormir, né, com o nosso corpo todo aberto, corpo, mente, e é onde a gente é chipado, né, tem os implantes, abduções, tudo isso acontece no astral. isso mesmo. Né? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Ai, gratidão. As lives começaram a partir de agosto, é um projeto novo do Uhum, Espaço que vai continuar, né, para o próximo ano e vai continuar trazendo pessoas para as pessoas do próprio espaço abrirem também a sua consciência,
conhecerem várias pessoas que têm um trabalho muito bacana, pessoas que eu conheço ou fiz um curso ou tenho um contato, né? Então, com certeza, vou te convidar para o próximo ano. A gente vai bolar algumas coisas aí para o próximo ano. Mas vou pedir para as pessoas seguirem Ana Carol Terapias, acha no Instagram, tá? Ela tem um trabalho muito bacana. Acompanho já há uns, como ela falou, uns 4, 5 anos. É que o tempo passa tão rápido que eu falo, não é possível que é tudo isso. Mas, enfim, então a gente vai agradecer. Eu só vou pedir para você falar, para quem entrou agora por último, que não ouviu, você falar um pouquinho de 2024, porque eu sei que você já está trabalhando na sintonia, na preparação de todos nós, ou daqueles que te acompanham, para a energia de 2024. Então, para quem entrou agora, e como vai ficar gravado também, para você encerrar falando um pouquinho disso de novo, tá bom? Tá bom, né? Não tem problema, não. Então, é porque chega novembro, né? A gente fica com aquela euforia, né? De estar acabando o ano e a gente fica naquela oscilação também, né? De tipo, ou eu fiz muita coisa no ano e falei, nossa, que ano bacana, produtivo, ou eu procrastinei o ano todo e agora fico com aquele sentimento de culpa. Putz, né? Queria ter feito tanta coisa, não fiz, né? E trazendo para um despertar espiritual, para quem está sendo chamado para um despertar, está sentindo essa agonia, está sentindo essa pressão de que. Porque assim, eu sempre falo, a alma, ela é infinita, né? Você não vai cumprir sua missão aqui, você vai em outro lugar e tal, a alma é infinita. Mas a nossa encarnação aqui terrena é algo muito precioso. É tipo 80 anos. É muito pouco, 90, muito pouco, né? A idade produtiva disso também é muito pouco. Então, a gente está sempre nessa ânsia, né, de correr atrás do prejuízo. Então, chega final de ano, a gente já fica assim um pouquinho mais ansioso. E 2024 ele vai trazer essa cobrança, né, da maturidade, de você ser responsável pela sua vida, pelo seu crescimento e desenvolvimento espiritual, de você empreender em você, né? O quanto você tem investido em si, né? Vão ser esses os questionamentos de 2024. O quanto você tem investido em você mesmo, o quanto você tem se aprimorado, se lapidado, se cuidado, né? Se você quer ir para uma quinta dimensão, se você quer fazer uma ascensão espiritual, o quanto você tem se dedicado a isso. Então, isso a gente vai viver agora em 2024, que vai ser essa cobrança. Para quê? Para que a gente colha bons frutos, né? A gente já está num período já de colheita e a gente não precisa mais colher sofrimentos, dores, né? A gente já passou desse período de achar que é tudo muito difícil, que a gente está aqui para sofrer, que a gente está aqui para ser castigado. Não, né? Então, o Mestre Jesus já trouxe lá atrás, né? É amor, né? Amor e paz e segue assim que vai dar tudo certo. Então, tá na hora já da gente ancorar e encarnar, né, essa vibração do amor, de aprender as coisas na alegria, né, de uma forma mais leve. Então, até no meu trabalho, depois vocês me sigam lá, que daqui até o final do ano eu vou falar muito sobre isso, sobre como que a gente pode olhar para esse 2023 de uma forma honrosa e com muita gratidão, porque assim, eu sou consteladora também, tenho uma visão sistêmica das coisas, e na visão sistêmica, tudo aquilo que a gente deixa para trás e não honra nem aquilo que não foi bom, a gente perde o direito de carregar com a gente aquilo que foi bom. Então, se a gente só fala, ai, 2023, acaba logo que eu quero em 2024, a gente não leva para frente nem aquilo que foi bom, né? A nossa saúde, a nossa vida. Então, a gente tem que ter esse olhar maduro de entender por que foi ruim, o que eu deixei de fazer, qual que é a minha responsabilidade nisso, e o que foi bom, o que eu posso levar adiante. Então, eu já estou fazendo um trabalho sobre isso até o final do ano, e a minha agenda de atendimentos vai ser para esse movimento, de você entender onde você está no seu despertar espiritual e para onde você está indo. E o que você precisa fazer em 2024 para receber essa colheita, colher esses bons frutos. Aí quem sentir no coração, quem se identificou com a mensagem de hoje, pode me seguir lá. Quem quiser mandar mensagem também,
tiver alguma dúvida sobre sementes estelares, pode chamar também, que eu vou adorar atender e conhecer vocês. Nossa, será um prazer. Bom, eu já te conheço, para mim já é um prazer, porque a gente já convive, né? Vou encerrar dizendo o seguinte, baseado até no que você está falando agora. As pessoas, de uma maneira de brincar, Freud já dizia, né? A gente brinca, mas fala a verdade, né? A gente fala, não, está terminando o ano, vamos deixar para o ano que vem, né? Joga para o ano que vem, né? Não adianta a gente jogar para o ano que vem, porque a gente joga as mesmas coisas. É a continuidade. 24 é a continuidade de 23. 24 é a continuidade de cada um de nós, né? Sim. Então, não é um ano que muda. Somos nós que vamos mudar por um ano, e aí o que nós vamos continuar fazendo para esse novo ano que entra? Vai ser a velha pessoa ou a nova pessoa? Que já tem essa maturidade e consciência de cuidar de si, entender essa conexão, entender que não está sozinho no planeta, entender a necessidade de mudar os seus valores, né? E uma coisa que eu sempre digo, a gente vem aprender, a gente está na Terra para aprender a se relacionar, não tem jeito. Então, o Somos Um é aprender a se relacionar. Eu estou aqui com a Ana falando, eu falando, é aprender a se relacionar, cada um respeitar o trabalho do outro, entender que um não é competição para o outro, um complementa o outro e se ajuda e se apoia. E aí, que nem você falou, quando quer falar do cristal que está falando, sabe aonde vai encontrar alguém que pode ouvir e vai entender. Então, a gente não pode, até uma visão sistêmica também, a gente não pode deixar ninguém para trás, nem desprezar ninguém. E entender que nesse aprender a conviver, a se relacionar, só tem uma palavra que Jesus falava muito tempo atrás. Aprender o que é amor. Aprender a amar, aprender a se amar, se respeitar, se valorizar e assim saber cada vez mais como lidar com o outro. Ana, gratidão de novo. O ano que Gratidão. vem a Ana volta, vocês podem ter certeza que eu vou falar para ela voltar. Eu esqueci, porque algumas pessoas fazem alguma ativação, meditação no final, não combinei nada com a Ana, mas a próxima vez eu vou combinar, porque ela faz umas meditações muito legais. Então, quando vocês verem o nominho dela de novo, a gente vai estar fazendo, tá? E eu volto com live em dezembro com Elaine. Elaine que fez a ativação lá no dia de Nossa Senhora. Espero que todos tenham assistido, que foi muito legal. Eu volto com Elaine em dezembro, live, tá? Porque eu vou fazer palestra antes, mas live com Elaine sobre o Natal. Então, já vão marcando na agendinha de vocês, porque vai ser muito legal, tá? Beijo, Gratidão. gratidão. Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Tchau.